Olá, queridos, tudo bom com os irmãos? Estamos aqui mais uma vez, como temos feito nesses últimos dias, compartilhando a palavra do Senhor, usando a tecnologia, não é? Usando aí os vídeos para que possamos estar interagindo e compartilhando a palavra do Senhor. Nesse tempo ainda de quarentena, que encontremos os irmãos através deste vídeo, gozando de paz, de saúde, de esperança, né? E que Deus esteja abençoando grandemente a vida dos irmãos. Vamos ler o texto da Bíblia para a reflexão deste dia, né? Desse dia que o Senhor nos fez, esse dia que estaremos cultuando ao Senhor e devemos fazê-lo sempre efetivamente. Diz assim a palavra do Senhor em Juízes, capítulo de número 6. A partir do versículo 11, um texto extraordinário da palavra do Senhor. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Até aqui por enquanto. Queridos, esse texto é extraordinário. Esse texto aqui falou muito ao meu coração, já tinha meditado nele outras vezes e neste período agora, refletindo como Deus falou a minha vida através desse texto. Dentro do seu contexto, não é? Os midianitas, eles estavam assolando o povo de Israel. Os midianitas, durante 7 anos, massacraram Israel. E só para os irmãos terem uma ideia, o povo de Israel ia para os campos plantar, mas os midianitas iam lá e estragavam, pisoteavam, escavavam, faziam horrores nas plantações e eles não tinham, o povo de Israel não tinha condição de ter uma colheita próspera, mas sim quando muito mirrada, muito pouquinho, e foi uma situação muito caótica do povo de Israel. Fora as opressões, mas isso tudo, queridos, se deu por causa da desobediência do povo de Israel. Não que o Senhor estivesse punindo, não que o Senhor estivesse castigando o povo, porque Deus não faz isso, irmãos. Deus não castiga, mas as próprias consequências, porque entendamos, se Deus ele está agindo na nossa vida, se nós estamos debaixo da sua proteção, e depois acontece de nós sairmos de debaixo da proteção dele, de nós começarmos a desobedecê-lo, então o que vai acontecer? Saímos debaixo da sua guarda, da sua proteção, saímos debaixo dos seus cuidados, então estaremos vulneráveis. Na realidade, a ação de Deus não estava mais efetivamente naquele momento para com o povo, justamente por causa da sua desobediência, do seu pecado. Vejam o primeiro versículo do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, plantando, não é? Semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra
ele subiam e punham-se contra eles no campo e destruíam as novidades da terra, não é? Já a plantação já no seu rebento, já os brotinhos já se despontando, mas eles destruíam até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas. Enfim, então os irmãos vejam que o caos se instaurou em Israel por causa dessas consequências, porque o povo, fez para com o Senhor o que parecia mal. Pecado, iniquidade, pecado de toda sorte. Então, o texto que nós lemos a partir do versículo 11 diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho e começou a conversar com Gideão, né? E quando diz aqui, então o anjo, no versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, sendo um servo de Deus, um homem temente ao Senhor, então recebe essa visita do anjo do Senhor. Não era especificamente um anjo, um dos da milícias do Senhor. Era o anjo. Na realidade, aqui era Jesus que estava se apresentando a Gideão. Muito embora aqui, não sei se na sua Bíblia tem um subtemazinho acima do versículo 11, que está aqui, um anjo fala a Gideão, mas na realidade não era um anjo, era o anjo, ok? Isso aqui é um erro de tradução. Então, na realidade, o anjo do Senhor, então, chega para ele e diz: você é um homem valoroso. Mas aí Gideão faz uma reivindicação, no versículo 13, responde: ah, Senhor meu, né? Se fosse um anjo dos tantos, né, dos céus, ele não diria: ah, Senhor meu, né? Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Aí ele começa a se lembrar e relata ao anjo as maravilhas que o Senhor fez lá no Egito, que nós ficamos sabendo, que nós fomos notificados quando o povo de Israel saiu do Egito, não é? Que o Senhor realizou aquelas maravilhas todas, as pragas ali para persuadir o faraó e por fim libertar o povo, aquela sessão permanente de milagres no deserto, mesmo passando ali os 40 anos, mas era milagre constante. Então isso tudo, e agora, ele diz ainda no versículo 13, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O Senhor nos desamparou. Volto a dizer, queridos, na realidade o Senhor não desampara os seus. Nós, às vezes, nos sentimos desamparados por causa das consequências dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 59, são os nossos pecados que fazem divisão, separação entre nós e Deus. Mas a mão do Senhor não está encolhida, não. Nem os seus ouvidos estão agravados, tapados. Mas sim, os nossos pecados é que fazem essa divisão. Então, naquele momento, o que estava fazendo divisão entre Deus e o povo de Israel era o pecado. Era aquilo que parecia, e na realidade não só parecia, mas era mal diante dos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, Gideão, ele conversa isto com o Senhor, não é? Dizendo que o Senhor o havia desamparado. Então, no versículo 14, o anjo olha para ele e diz: vai nessa tua força, porque eu te fortaleço, e vou livrar a Israel da mão dos midianitas, porque, porventura, não te enviei eu? Então note que o Senhor estava comissionando, estava enviando, estava encorajando, estava qualificando a Gideão para a realização dessa obra extraordinária. Porque, a bem da verdade, imaginem 7 anos de opressão dos midianitas, e Deus agora ia dar um basta nisto, mas para tanto era importante que um homem de fé fosse levantado, um homem experimentado, um homem valoroso,
um homem temente a Deus, se levantasse para agir em favor do povo. Aí ele começa a dizer, a partir do versículo de número 15, e ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Não é? Quais serão as minhas ferramentas? Quais serão as minhas condições? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Eu não tenho condição. Irmãos, eu aprendo aqui uma lição extraordinária e eu compartilho com os irmãos. Quando nós, com os nossos recursos, nós conseguimos alguma coisa, o mérito é nosso, não é? A bem da verdade, muitas das vezes, nós, crentes, agimos muito pelo que é provável. A gente, vez por outra, diz isto. A gente, às vezes, não usa a fé. A gente usa aquilo que é provável de acontecer. Não, eu já estive calculando tudo, tem tudo para dar certo, porque a gente tem condição de fazer isto. Então esta é a condição humana. E às vezes a gente até diz, não, pela fé eu consegui, mas não foi pela fé, foi pelos nossos esforços humanos, foi pela nossa condição, pelo que a gente viu que dava para fazer. Agora, quando é pela fé, a gente não vê os recursos. A gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Aí é onde há o agir de Deus. E a gente vê que, muito embora o milheiro ou o exército, as pessoas com quem Gideão poderia contar, fosse um número reduzido em relação aos midianitas, mas Deus quis mostrar para Gideão que o que valeria seria a fé e seria a ação de Deus, não a ação do homem. Tanto é que, sendo um povo populoso dos midianitas, mas apenas 300 homens experimentados, que passaram inclusive por uma prova, ainda que simples, não é? Quando os mesmos diante ali do beber a água, não é? Aqueles que estivessem se debruçando seriam eliminados, mas aqueles que estivessem apenas agachados, como que atentos, não é, aos acontecimentos ao seu redor, então estivesse levando água à boca, esses seriam os que seriam escolhidos. E assim foi. Para que ficasse caracterizado, queridos, que o milagre seria de Deus, que a ação seria de Deus, não do homem. E quantas das vezes acontece da gente, volto a dizer, querer realizar as coisas tão somente pela nossa perspectiva humana. Mas a gente precisa avançar no que se diz respeito àquilo que Deus quer fazer na nossa vida como milagre. Deus quer agir, por isso Deus quer levantar muitos homens e mulheres valorosos. E Ele mesmo, o Senhor, nos estimulando, vá nessa tua força, porque sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te esforço. E eu lembro-me das palavras do próprio Deus também a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te esforço, eu que te envio. E assim foi, a gente vê coisas extraordinárias que aconteceram na vida do povo de Israel através de Josué. Então, queridos, tenhamos esta certeza, o Senhor é conosco. Essa situação em que estamos vivendo, não podemos negar que são consequências de desobediência. São consequências de uma vida que vivemos no contexto geral, nós, população mundial, pessoas que Deus criou sim para a sua glória, que Deus criou sim para que fôssemos administradores, mordomos, nós não estamos fazendo bem feito, irmãos. Nós estamos fazendo como que a revelia. Nós, às vezes, queremos o bem próprio, o bem comum, a individualidade. E quando chega a questão das nações, uma nação quer crescer mais do que a outra e, para tanto, acaba indiretamente em uma guerra fria, pisoteando a outra, hostilizando a outra. E quando vê, nações estão crescendo e, por conta disto, usando
de artifícios não muito próprios e acabam contaminando a natureza, acabam criando toda sorte de enfermidades por causa desta ganância. E hoje a gente está passando aí por essa situação caótica, por falta de cuidados, não é? E é uma sistematização assim muito grande, onde a gente vê as coisas acontecendo. E essa epidemia, não é? Que começou em países estrangeiros, vieram até aqui e fora disseminada no mundo todo, e a gente vê aí o caos que o mundo está vivendo. Então, queridos, nós precisamos nos despontar. Precisamos mesmo nos despontar. Precisamos, volto a dizer, como servos e servas do Senhor valorosos, e sendo fortalecidos pelo Senhor, estarmos avançando. Então, Gideão, ele com 300 homens, ele venceu os midianitas. Venceu porque ele confiou na promessa de Deus, confiou no milagre de Deus. Ele venceu porque ele viu o invisível. Ele venceu mesmo com um número reduzido de homens, 300 homens para uma quantidade enorme dos midianitas. Ele venceu porque ele sabia que o poder ia ser do Senhor, não daqueles 300 homens, não sob a sua liderança, mas pelo fato de que o Senhor estava agindo para que o povo entendesse que o milagre era de Deus. Não foi pela capacidade de Gideão, não foi pela capacidade dos 300, mas sim pela ação do Senhor. O milagre foi do Senhor e ficou caracterizado que o milagre foi do Senhor. Tantas outras passagens, tantos outros episódios que a Bíblia relata, fala sobre isto, né, para que ficasse caracterizado. A gente vê exemplo lá do povo quando saiu do Egito, atravessando ali o deserto, já logo no início, montanhas de um lado, o outro mar atrás, e o povo do Egito, soldados egípcios vindo ao encontro dos hebreus, e a gente vê, o povo logo começa a dizer, a gente está sem saída, vamos morrer todos aqui, todos, todos, todos. E o milagre aconteceu, o mar se abriu, e o povo relatou, o povo viu isso, e depois foi uma constante, queridos, desde lá do Egito, com as coisas extraordinárias acontecendo, e depois no deserto, 40 anos de milagre constante, permanente, sem falta alguma. E Deus então agiu através da história, através do povo, e o milagre, os milagres eram de Deus, nada por intervenção do homem. O homem muitas das vezes impedia a ação de Deus. E é isso que tem acontecido até os dias de hoje. Então, queridos, não impeçamos o agir de Deus, não impeçamos o milagre de Deus. Apenas nos permitamos e deixemos que Deus use a nossa vida. Para que Deus use a nossa vida. Porque Ele tem chegado até cada um de nós e dito, você é varão, você é varoa, você é homem, você é mulher, valorosos. Vá nessa sua força, eu te ajudo, eu estou contigo. Então, queridos, reflitamos sobre isto, entendamos a essência do poder de Deus, e é importante que fique caracterizado, não os teus esforços propriamente, mas a ação do milagre do poder de Deus, isso que precisa ficar caracterizado. E é Deus quem vai agir através de toda essa situação, não é o homem, é o Senhor. Porque isto é consequência do pecado que está acontecendo. Mas Deus ele vai se levantar para usar de misericórdia para conosco. Não tenho dúvida, queridos. Para que o poder, para que o nome do Senhor seja exaltado, não do homem. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e Te louvamos porque de um modo maravilhoso o Senhor tem cuidado da nossa vida. Ó Deus, nos fortaleça, nos anime, para que possamos, como homens e mulheres do Senhor, estarmos debaixo, ó Deus, da Tua autoridade, para que o milagre
seja manifesto pelo teu poder, pela tua bondade. Em nome de Jesus, continuamos a orar, a pedir, a interceder pelos nossos queridos irmãos da Igreja Batista em Sacramento. Cuida, ó Deus, de cada um deles. Em nome de Cristo, cuida dos teus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que você possa estar ouvindo e vendo este vídeo, compartilhando, se assim achar por bem, e vamos estar firmes no propósito de servir ao Senhor. Vá nessa sua força. Você é homem e mulher, são valorosos diante do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus a todos abençoe e até a próxima. Amém? Fiquem todos na paz.